A prof vai compartilhar a tela, tá? Com vocês. Agora. Buenas, minha gente. A gente falou, estava aqui então falando, né, sobre finalizamos o pessoal ali, os maias, que a gente conversou sobre algumas estruturas arquitetônicas, esculturas, achados. Daí a gente falou um pouquinho dos astecas, aqui o mapa tá errado, né? Falou para vocês, mas tem o mapa lá no outro também, PDF, então é tranquilo para a gente ver onde que eles estão localizados, ter uma noção, assim, né, pelo menos, né? Falamos dessa cidade importante, Tenochtitlan, e aquela dificuldade da prof de falar os nomes. Falamos da bandeira do brasão, que tem, né, na bandeira do México, que tem relação com essas simbologias, mitologias da construção desses povos. Aí a prof mostrou esse mapinha, né, que teria essa organização e esses essas várias construções, e a gente vai falar rapidinho sobre duas delas, tá? Que é, aliás, sobre uma delas, que é esse templo maior ali do meio, tá? Tá lá em cima, ó, que tá como um aqui, tá? Ocultar essa parte aqui. Então, lembrando, né, que é uma cidade, foi uma cidade muito populosa, né? A gente falou isso na semana passada também, então, para a gente, né, conseguir visualizar isso, olha só, 200 mil habitantes naquela época, perdia só para Paris, para, né, centros muito importantes também, então foi uma grande civilização. E esse é o templo que a gente fala, que a prof quer falar para vocês. Esse templo, ele está em ruínas. Isso aqui é uma maquete, uma hipótese de como ele teria sido, porque ele não está, a estrutura dele não está assim tão preservada, né? Ele está mais destruidinho, mas tem essas investigações de que ele possivelmente seria mais ou menos desse formato, e ele teria essa relação, essas duas escadarias aqui, né? Essas duas, essa divisão em duas partes que estariam associadas a duas divindades desses povos, tá? O Tlaloc e o Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Nossa, eu vou falar, todo dia eu vou É um nome difícil, né? tentar falar e não vou conseguir, né? Eu treino, daí eu escuto as pessoas falando ali, né, para tentar treinar e não adianta. Na hora de falar, trava tudo, enrola a língua. Mas não tem problema, né? O importante é vocês saberem mais ou menos isso. Não vai, obviamente, decorar os nomes dos deuses, né? Porque isso é mais uma curiosidade para a gente ver como essas construções arquitetônicas, essa organização social era construída nessas civilizações e como as religiões, essas divindades eram bem importantes para eles, né? Para esses povos. Então, esse deus, o Tlaloc, ele é um deus que está associado à água e às chuvas e à fertilidade, à agricultura, né? Então, uma das partes seria dedicada a esse deus, e a outra ao deus que é o deus patronal, né? Que a gente viu que tem toda a história de como eles se deslocaram de um lugar para o outro para encontrar esse lugar sagrado para se estabelecer, e tem relação com a história desse deus, que é o deus também da guerra, do fogo, do sol, né? Então a gente tem essas duas divindades que inspiraram possivelmente a construção desse templo, tá? A escultura que a prof falou um pouco para vocês na semana passada, né? Eu disse que eu ia falar depois, mas eu acabei falando muito sobre ela. É uma escultura que foi enterrada e desenterrada várias vezes. Isso é uma curiosidade, né? Porque ela foi enterrada porque quando os espanhóis vieram, né,
para essas terras, eles julgavam que elas, né, eram esculturas pagãs e que não podiam ser cultuadas, né? E aí tinha que enterrar, não podia ver, não podia ter perto, né? Então usurpando um pouco, né? Tirando a possibilidade dessas civilizações de expressarem as suas culturas, né? E isso a gente vê muito nas histórias dos povos que foram colonizados. Isso é interessante a gente questionar, né? Oi, Sofia. É a Sofia, né? Tá pedindo... Sim, a Naya tá pedindo pra te aceitar ela. Ué, de novo, né? Eu não tô vendo ela. Diz pra ela tentar. A Naya tá aqui. Naya, conseguiu? Oi, já entrei, já entrei. Tá. Dá esse probleminha, né, amor? O que será que acontece? Dá um delayzinho. Mas que bom que tu entrou. A gente falou um pouquinho, estamos falando então sobre, finalizando ali, um pouco sobre os astecas, tá? Que a gente começou semana passada. Então, enterraram e desenterraram várias vezes. Ela é uma escultura muito grande e que representa uma história importante, né? Que seria essa mãe, a deusa Terra, né? A mãe da lua, do sol, das estrelas. E ela seria assim representada, simbolizada por essa saia de serpentes, né? A serpente aparece muito nessas culturas, né? Como um animal sagrado, né, e tem uma importância aí na mitologia desses povos. Ela não tem cabeça, né, e aí, no lugar da cabeça tem outras serpentes, outras coisas, então tem hipóteses do porquê essa escultura não teria cabeça, tá? E aí não tem uma conclusão muito importante, mas talvez pudesse ser da rivalidade dos dois filhos, né, dessa mãe terra, que seria o Sol e a Lua, que talvez eles tivessem brigado, enfim, cortado a cabeça dessa mãe, né, mas, enfim, são hipóteses, tem uma outra possibilidade também para isso, relacionada a outra história mitológica, tá? Mas ela também seria associada à padroeira dos partos, né, então, dessa coisa da feminilidade, fertilidade. Trazer para vocês, porque olha o tamanho, né? 2 metros de altura, uma baita de uma escultura pesadíssima, grande, robusta, tá? Hoje ela tá lá no Museu de Antropologia do México, bem gigante. E outra para mostrar que a gente não pode passar sem mostrar essa pedra do sol, né? Que seria uma pedra relacionada ao calendário asteca. Olha o tamanho dela, gente. De novo, a gente falando de como essas civilizações tinham um conhecimento aprofundado e desenvolvido sobre a astrologia, a astronomia, né? Olha, eu já metendo astrologia e também astrologia, mas a astronomia, então, por essa observação e essa relação tão próxima com a natureza, né? E com a observação do céu, do sol, das estrelas, tá? Então, eles faziam essa observação cuidadosa, porque também dependiam disso, né? Para desenvolver a arquitetura, para desenvolver a agricultura, precisavam desse entendimento e faziam esses estudos, tá? E aí eles tinham essa pedra que seria, chamada de Pedra do Sol, porque seria dedicada a esse deus Sol, e nessa pedra teriam inscrições dos dias, das semanas, dos meses, e também teriam inscrições de divindades, tá? Entidades ali que fazem parte da mitologia, tá? Então, ela é uma pedra que tem uma complexidade muito grande, assim, né, nessas inscrições, né, no que foi talhado aí nessa pedra, e para que vocês possam, né, também conhecer um pouquinho sobre isso, tá? Isso ela também está lá no Museu de Antropologia do México, assim como aquela escultura ali de cima. Quem sabe um dia a gente não vá lá conhecer pessoalmente essas pedras e essas esculturas, né? E aí, minha gente... Ah, imagina! Pro México! Que tal? Não digo nada, porque eu tenho medo. Que seria incrível, seria, né? Minha gente, nossa. Vamos ver, quem sabe.
Aí, minha gente, a gente entra, então, na última parte dessa conversa toda. De novo falando, não tem como falar sobre tudo, tá? Então, a gente vai estar trazendo os pontos mais importantes, assim, e mostrando algumas coisas, algumas curiosidades, para que vocês se instiguem e cada vez busquem mais conhecer sobre essas culturas. A gente falou dos Olmecas, né? A gente que geralmente não é muito falado, porque o que a gente, quando a gente ouve, né, civilizações pré-colombianas, a gente já tem uma noção de que sejam os astecas, os incas, os maias, né? Então, os olmecas a gente falou também. Falamos um pouquinho dos maias, primeiramente, depois dos astecas, e agora a gente vai entrar na conversa sobre os incas. E olha, antes a gente estava localizado bem na América Central, né? Falando desses primeiros que a gente falou inicialmente, agora a gente está aqui, ó, mais na América do Sul também, tá? Que é onde seriam os incas aqui. Então, ó, é a maior civilização, então, lá da América pré-colombiana, tá? Porque ela vai pegar, olha só, todos esses povos aqui, todos esses que hoje a gente considera esses países aqui. Então, Peru, Chile, Argentina, Colômbia, Equador, Bolívia, todos esses seria esse recorte que estaria relacionado com esses vários países, tá? Então, é bem grande. O centro administrativo e político desta civilização é Cusco, tá? Que a gente vai ver nas arquiteturas, a gente vai ver um pouquinho de algumas dessas projetos arquitetônicos que estão localizados nessa cidade, tá? Enfim, também tinham essa relação com as divindades, e a principal divindade ai, gente, às vezes falha, né? Prof, falta as palavras, assim, né? Mas a principal divindade que eles cultuavam é o deus Sol, que eles chamavam de Inti, né? E que aí talvez venha, o Inca venha também dessa pronúncia e dessa divindade que eles cultuavam muito. O deus Sol era o principal. Eles também eram politeístas, mas o principal deus que eles cultuavam era o deus Sol, tá? Machu Picchu, quem já ouviu falar? Tá dentro isso é uma das cidades que também estão localizadas e fazem parte dos Incas, tá? E o Machu Picchu, uma curiosidade, ele não foi encontrada pelos colonizadores. Ela foi descoberta depois, né, lá em 1911. E por isso que também ela ficou também bem preservada. Deveria estar muito escondida, né, senhora? Ela até que não estava tão longe de onde a galera conquistou, mas era mais no alto, né? Então, talvez por essa dificuldade de acesso, né, não tenha sido encontrada antes, tá? Aí, gente, a gente vai falar rapidinho, assim, algumas coisas de como eles construíam, de como eles entendiam a arquitetura e como eles construíram e quais técnicas eles usavam, tá? Então, tem uma certa controvérsia em relação a isso, mas o que é mais difundido é de que eles não usavam argamassa, ou seja, não usavam nada para, né, unir essas pedras, mas faziam com que o encaixe entre as pedras, por si só, consolidassem essas paredes e formassem essas estruturas. Isso é interessante porque dizem que eles encaixavam tão bem as peças, era tipo um quebra-cabeça, assim, né? Então, peças maiores, peças menores, eles encaixavam tão bem que não dava para passar nenhuma folha de papel entre essas pedras, tá? Tinha esse entendimento técnico de construção arquitetônica também, tá? Algumas têm também paredes de barro, né, com a fundação em terra, e aí as paredes de barro construídas em cima.
Um formato muito importante é um formato de trapézio que aparecia nas portas, janelas e nos nichos, a gente vai ver daqui um pouquinho, tá? Mas ali embaixo eu mostro essas estruturas, aí a gente pode olhar, assim, né, as imagens, tá? Telhados de madeira, de madeira ou palha também, com folhas, algumas, né? Aqui tem um desenho de como poderiam ser. E tem algumas formas arquitetônicas que aparecem bastante nas construções incas, tá? Por exemplo, cancha. Cancha, que eles chamam, seriam as habitações mais simples, né? Também teriam nos templos e palácios essa forma de construir. A gente vai ver ali embaixo como elas são. Os nu, talvez, os nu, esses formatos de pirâmides retangulares, né? Que era formado por 5 plataformas e elas eram acessadas no topo por uma escada de pedra. Aí era chamada de usnu, essa forma de arquitetônica. Calanca, que seriam uns gabinetes retangulares, associados talvez a centros estaduais, e que eles talvez pensassem como se talvez fossem usados para serem alojamentos, também porque eram largos e grandes, com várias janelas, tá, bem retangulares. Provavelmente também aconteciam as cerimônias ritualísticas ali nesses lugares, né, nesses espaços. Então, ó, o formato de trapézio que eu falei, olha ali, e olha as pedras, estão vendo? Pedras enormes e encaixadas, ó, né, algumas maiores, algumas menores, eram encaixadas. Mas não tinha perigo de bater vento forte e cair os tijolos? Pois olha, acho que não, né, porque até agora elas estão lá, mas o que eu acho que eles, que eu penso que eles usavam o próprio peso, né, então tinha essa noção física, assim, do tamanho, a estrutura, a largura, o peso das pedras e a forma como elas eram comportadas ali, né, colocadas uma em cima da outra, que davam essa sustentação, né, grande, assim, então não tinha esse perigo com o vento, né, porque a gente tem essas estruturas até hoje. É que eu tô olhando ali no telhadinho, parece tão pequenininha assim, que talvez um vento forte. O telhado de palha, aí sim, né? Aí talvez fossem telhados que eles tivessem que ir constantemente ir melhorando, organizando, né? E construindo, que nem a gente tem as telhas aquelas telhas mais brasilíticas, às vezes, né? Fura, enfim, ventos muito fortes levam, talvez elas tivessem que constantemente ir, né? Reorganizando esses telhados, né? Mas a estrutura de pedra, ela não era abalada, né? Porque ela resistiu muitos anos, assim. Então tinha esse conhecimento de como construir, como organizar essas pedras para que elas ficassem bonitinhas. Ó. As cântias era isso, olha só. Várias casinhas, ó, várias, né, estruturas organizadas nesse formato, assim, retangular, né? Então, olha aqui, ó, esses seriam os desenhos, né? De possíveis habitações, né, também. Aqui os nu que o prof falou, ó, então essas estruturas, né, pirâmide, com vários níveis, ó, e aí acessadas por essas escadas, né, colocadas ali no meio, tá vendo de novo aqui a estrutura do trapézio aparecendo aqui, né, e olha as pedras como eram bem encaixadinhas, né. Ah, aqui ficou ruim, ó. Mas aqui ficou ruim a imagem, não achei minha imagem tão boa. As calancas, que a prof falou, que eram essas estruturas mais maiores, retangulares, com várias, né, janelas, enfim, que seriam esses espaços públicos, né, que aí
uma espécie de um ginásio que aconteceriam esses eventos ritualísticos e para mais pessoas da comunidade ali. Tá, gente? Legal, né? Interessante isso. Loucura. E aí, gente, a gente vai falar de Cusco, ó, que é esse que eles chamam de umbigo do mundo, seria a descrição, né, para essa palavra. E é um dos principais centros políticos e religiosos dos povos incas. Olha ali do lado a imagem que a prof colocou. Localizado lá na cidade do Peru, tá, gente? Olha aqui, ó. Tá vendo? Tem Puma, né? Que para eles esse animal é um guardião das coisas terrenas, né? Então, que eles talvez tivessem construído propositalmente essa cidade com essa estrutura nesse formato. Olha que louco. É a mesma coisa que a gente disse nas aulas anteriores, né, de que, bom, a gente não tem como ter certeza, né, de que realmente essas estruturas foram organizadas com esse intuito, mas existe essa suposição e essa hipótese, né, porque eles tinham a religiosidade muito presente, né, e o culto a esses deuses e animais, enfim, fazia parte da cultura desses povos, né. Pizarro foi um dos colonizadores que saqueou a cidade, né, no período da colonização, e muitas coisas que existem, muitas construções que existem nessa cidade hoje, elas foram alteradas no período da colonização. Então, o que a gente vê são as fundações pré-colombianas, então tem uma estrutura que foi mantida e por cima dessa estrutura foi colocada, então, outras formas arquitetônicas aí que os colonizadores trouxeram, né, da sua cultura, né, então tem todas essas questões também. E muita coisa foi roubada, né, e tirada dessa cidade, levada, né, para esses colonizadores, assim, por eles. A própria Casa Dourada, a gente vai ver ali embaixo, ela diz que ela era toda forrada de ouro, né, quando a galera chegou aqui, e foi, né, porque ela era toda forrada de ouro, porque ela era uma casa de adoração, adorarão aqui, ó, ficou errado, tá, Maurício? É adoração, né, ao Deus Sol, que é esse Deus, essa divindade que é a divindade mais importante desses povos, né, e diz que ela tinha, então, tudo, eram as paredes muito forradas de ouro, e isso tudo foi sendo tirado e levado pelos colonizadores, tá? E tem toda uma organização também, uma estrutura da própria organização do pátio, que também tem relação, como ela era essa casa voltada, construída para esse Deus, né, para essa divindade, então tem também a forma como foi construída a própria casa, o pátio, tem ligação com esse Deus e com essas relações e conhecimentos astronômicos. Então diz que existem, né, no pátio ali, depois a gente vai ver a imagem, tem essas linhas que seriam esses sex, que se conectariam com outros santuários que existiriam ao longo de todo esse império, essa civilização maia. Santuários tanto assim, templos sagrados, como, por exemplo, nascentes, né, que eles consideravam também nascentes de rios, enfim, e existem alguns estudos que identificaram alguns dessas linhas imaginárias, tá? Eram linhas imaginárias, mas que partiam do centro dessa casa, do centro do pátio dessa casa, tá? É o que eles imaginam aqui, eu vou mostrar a imagem, ó. Aqui, ó, é essa mistureba, tá, gente? Estão vendo aqui, já tem uma estrutura, né, com outras características que não pré-colombianas, mas olha aqui,
Tá vendo? Essa é uma fotinho da entrada, seria da frente, né? Aqui a estrutura foi mantida, ó, porque a gente consegue reconhecer que existe essa forma de construir e colocar, né, as pedrinhas ali, as pedronas, né, de forma a construir essa estrutura, e aqui já tem outros elementos, ó, elementos que foram trazidos pelos colonizadores, tá? As próprias, né, janelas de madeira, essas construções em arcos aqui, isso não era comum nas construções pré-colombianas, isso foi trazido pelos colonizadores. E aqui é o pátio, ó, tá? E esta estrutura que está localizada aqui no meio do pátio, e essas linhas que saem dessa estrutura, que seriam, então, esses sex, essas linhas imaginárias que se conectariam se a gente visse, né, pensasse na estrutura mais vista como um mapa, assim, seriam essas linhas conectariam com esses outros lugares, tá? Suposições, né? Possíveis leituras. Saque Sayuangman é uma fortaleza cerimonial inca, a maior obra arquitetônica inca que, né, existe lá. Então, ó, olha o tamanho das pessoas, essa é mais uma obra que a Prof trouxe para a gente ver, e olha como, novamente, a gente vê uma mesma característica de como eles estruturavam essas pedras, tá? Essa é outra que a gente pode ver, depois, né, vocês podem também pesquisar mais, a Prof não vai entrar em tantos detalhes, mas ela é uma fortaleza muito grande e é a maior obra arquitetônica dos povos incas. E, bom, aqui, Machu Picchu, né, que está construída num lugar muito alto, né, dentro da estrutura arquitetônica que foi construída aqui nesse morro, existe a cidade alta e a cidade baixa, né, e aí eles têm, nessa diferença, eles têm na cidade alta os templos, né, e tudo mais, na cidade baixa talvez as construções mais que moravam as pessoas, e construções mais né, relacionadas ao Estado. Então tinha uma divisão e uma organização aqui, né, nessa cidade, e uma cidade, de novo, falei, né, não foi encontrada pelos colonizadores, ela foi descoberta só lá em 1911, foi, né, que eu botei ali, não tenho certeza a data, só para conferir e não dizer bobagem aqui para vocês. 1911, teria sido descoberta, então, e aí, minha gente, mais de 200 edifícios nesse lugar, né? Também algumas coisas em ruínas, ó, já tinham, algumas coisas tinham, né, não estavam totalmente estruturadas, outras mais preservadas, mas ainda assim era uma cidade inteira aqui, ó, né, que foi construída nesse lugar e que foi descoberta nesse período ali. Essa eu não sei como é que tá agora, até tem que dar uma pesquisada, mas tem a possibilidade de fazer em alguns lugares, aí isso é interessante falar, alguns lugares eles não são permitidas a entrada, né, dos turistas, a gente viu isso também lá naquele videozinho que a Prof mostrou para vocês, alguns são permitidos, outros não são permitidos, para preservar também essas estruturas, né, Machu Picchu era uma que até pouco tempo era permitida a entrada de turistas, eu não sei como está agora, mas parece que ia ser fechada para visitação turística, para não também deteriorar, né, enfim, e manter essa estrutura dessa cidade tão importante, tão bonita. Então, gente, outra curiosidade, ó, a gente falou um pouquinho da arquitetura, né, e outra curiosidade é que, diferente lá dos povos, os olmecas, os maias, né, que eles tinham, usavam os glifos para fazer as suas comunicações, né, e ter essa linguagem, né, e esse alfabeto, os povos incas, eles tinham uma outra forma de se comunicar, né, e
levar informação de um lado para o outro, enfim, que eram esses quipos. Os quipos eram essas cordas que eram construídas, tinham pessoas, né, específicas e voltadas, destinadas a fazer construir, elaborar os quipos. Então não era qualquer pessoa que fazia e sabia fazer, precisava ter a técnica, né, para conseguir desenvolver isso, mas era usada para levar informações. Então, dependendo dos nós, aqui tem uma ideia de como eles organizavam esses nós, dependendo da forma como eles colocavam o nó, significaria uma letra ou um número, né? Aqui, né, cada nó um número, cada jeito de fazer o nó nessa corda seria também uma letra. E também tinham todas as questões das cores, tá? Eles usavam as cores também para trazer a simbologia que eles queriam. Então, tinham cores que eram mais nobres, então, quando essas cores estavam presentes, porque eram pigmentos que eram mais difíceis, né, de serem produzidos, então, geralmente, essas cores, né, extraídas desses pigmentos estavam mais relacionadas, iam trazer informações de pessoas mais nobres, né, de governantes, enfim, então tinha toda essa sistematização por meio das próprias cordas. Isso é interessante, né? Olha só, que lindo. E eles têm uma relação muito forte com a produção têxtil, né? Então, os tecidos, eles eram produzidos pelas aclas, que eram geralmente mulheres. Essas mulheres, elas ficavam isoladas lá e tinha toda uma técnica e um ritual para produzir esses mantos, esses tecidos, né, que eram sagrados. Enfim, tem uma padronagem muito detalhada e específica também, que era, assim, pessoas mais nobres tinham determinados padrões, usavam alguns padrões de estampas, as pessoas que, né, comuns usavam outros, então, tudo isso. E para os incas, o tecido, ele era mais valorizado que o próprio ouro, tá? Eles também produziam estátuas, né? Essa aqui é uma estátua de metal, de uma mulher, assim, tinha o costume de produzir essas estátuas das mulheres com as mãozinhas, assim, mais para cima, tinha essa coisa né, do cabelo preso, enfim, tem algumas características, a prof também não vai entrar tanto nesses detalhes, mas dá para vocês procurarem, porque tem outras curiosidades em relação a essas estátuas, tá? E a própria formação desses tecidos, manutenção, estrutura desses tecidos. Certo, não consegui não trazer tanta coisa para a gente conseguir finalizar hoje, né? Porque em algum momento a gente ia ter que finalizar. Então, agora a gente vai só conversar mais um pouco sobre esse trabalho. E nesse tempinho que sobrar, talvez, da aula, a gente pode já ir estruturando esse trabalho, já ir pensando como fazer, usando esse tempo de aula para construir isso, tá? Estão me ouvindo, gente? Tá tudo certo por aí? Sim, será? Tipo, era pra fazer agora? Sim, sim. Gabi, tu perguntou alguma coisa? Eu perguntei se não era pra perguntar hoje. Do alfabeto. Já. Oi? Desculpa, meu amor, eu não entendi muito bem. Fala de novo. Eu havia perguntado, tá? Tá me ouvindo direitinho agora? Agora sim. É a Nayá, Eu né? havia perguntado se era... Não, é a Gabi, Sora. É a Gabi. Ah, meu Deus, eu só ouvindo a voz, eu troco você. Não. Ó, Sora, eu tinha perguntado se não era pra te entregar o alfabeto hoje. Eu fiz, tá aqui. Não, se já fez melhor, não tem nem trabalho, vai só me mandar foto né, fazer uma fotinha e me mandar, não tem problema. Mas semana passada eu só
levantei a possibilidade, né? E as possibilidades, e hoje eu trouxe mais estruturadinho e com prazo também para entrega, tá? Daí, então, vocês vão fazer essa escolha. Quem já fez, melhor, já tá com esse trabalho aí, pronto, -1, né? Melhor ainda. Eu vou falar rapidinho e aí a gente tira as dúvidas, tá? De todo mundo. Combinado? Então, minha gente, a gente vai fazer, para finalizar esse momento, né, da arte pré-colombiana que a gente estudou agora nas últimas aulas, para fazer um trabalho artístico também, né, porque, afinal de contas, essa disciplina é também prática, não é só teórica, né, a gente também faz trabalhos. Então, a gente vai fazer um trabalho artístico com referência em todos esses conhecimentos que a gente vem falando sobre arte pré-colombiana. Como que vai funcionar? A gente vai escolher uma das 4 opções abaixo que a prof colocou. Uma, tá? Não é para fazer 4 trabalhos, tá bom? Então, tem várias possibilidades, tá? E se vocês encontrarem outra possibilidade, a gente pode conversar depois ali no final, tá? O que é importante é que tenha referência e tenha relação com o que a gente está estudando, né, desses povos. Não vai fazer um desenho aleatório e me mandar, porque não é isso, né? A gente tem uma linha que vai nortear esses trabalhos e que são esses conhecimentos que a gente andou trocando e conversando nas últimas aulas. Então, possibilidade número 1, escolher uma das obras arquitetônicas que a gente estudou, né, ao longo dessas aulas, para fazer uma maquete usando os materiais que vocês tenham disponíveis em casa, tá? Possibilidade número 2, fazer uma escultura com inspiração também em alguma das obras apresentadas, tá? Aí a escultura pode variar dependendo da civilização que vocês escolheram. Lembra os olmecas lá, aquelas cabeças, né? A gente poderia ser uma cabeça olmeca, poderia ser uma tecelã, asteca, poderia ser, né? Tem várias possibilidades, tá? Né? Poderia ser um chacmol, que a gente viu, né? Que tem uma organização ali, uma forma de construir a escultura muito específica. Então, dá uma olhadinha depois, vocês têm esses materiais, todos esses PDFs a prof mandou para vocês, então vocês dão uma olhadinha ali para ver que escolha vocês fazem. E também com os materiais que tiverem disponíveis, né? Quem tiver a possibilidade de comprar argila, talvez não tenha, porque né, a ideia não é sair de casa para comprar material, mas quem tiver, talvez, fazer essa escultura com papel, machê, não sei, pensar aí possibilidades, ou até a gente falou na semana passada com massinha de modelar, né, é uma possibilidade também, às vezes a gente não pensa, porque parece que é uma coisa de criança, assim, mas também pode ser usada para fazer esse trabalho, tá? A terceira possibilidade seria fazer um alfabeto. O que seria isso? Né? Seria um enigma, um alfabeto produzido com os glifos, então cada letra vocês fariam um símbolo, um desenho, né? Seriam inspirados nos glifos. Enigma, eu já tô aqui, Sora. É legal, né? Professora, Eu teria que adoro ser enigma, Sora. inspirado como é que é na escrita lá dos... Nos glifos a gente pode usar. Confundi. A gente está dando um pouquinho de interferência. Agora melhorou. Pensar. A prof mostrou alguns ali, né, lá no início, alguns glifos dessas civilizações, de repente, tentar se inspirar nesses desenhos, né, que eles traziam, que eles faziam para fazer esse alfabeto. Mas a ideia é que ele seja um alfabeto próprio, né? Com uma outra forma de simbolizar cada letra, tá? Então, a gente pode criar nesse sentido. E aí vocês vão me mandar o alfabeto, né? E uma frase, ou né, uma palavra, enfim, que vocês queiram que eu traduza, tá? Como do enigma, esse enigma, assim. E aí eu vou traduzir ali com referência no material que vocês me mandarem. Tá?
Essa é uma possibilidade. E também fazer um desenho ou pintura, né? Também com essas obras todas que a gente estudou aqui, com alguma, referenciando alguma delas, tá? Também é uma possibilidade. Tem todas essas, tá? A ideia é entregar dia 4 de setembro, ou seja, sexta-feira da semana que vem. Então, na quarta eu ainda vou lembrar vocês desse trabalho, e aí até a sexta da semana que vem vocês me entregariam, tá? E seria a parte mais prática desse momento todo que a gente tem conversado agora. Tá? Vou agora parar a apresentação. Interromper a apresentação para a gente conversar.